Então vamos aqui, meus irmãos, na continuação do nosso vídeo, já partindo aqui para uma breve análise do capítulo 1 e do capítulo 2, que é o primeiro dia da nossa leitura. O capítulo 1 começa falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. Qual que é a importância disso, né? A importância disso é porque Mateus ele está escrevendo para os judeus para provar que Jesus é o Messias aguardado. Então, o Evangelho, conforme Mateus, começa da seguinte maneira: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então, aqui ele quer provar que Jesus é da linhagem real, filho de Davi, e também é um hebreu, filho de Abraão. Abraão é o pai, o ancestral do povo hebreu. Aqui nós temos uma característica interessante também aqui na genealogia de Jesus, que vai de Abraão, né, até o versículo de número 16, né? Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Aqui a gente tem uma característica interessante, que cita o nome de 3 mulheres. Não era comum isso, né? Nas genealogias dos reis da antiguidade, citar nome de mulher. A gente tem aqui o nome, no versículo 3, no nome de Tamar. No versículo 5, Raabe. E no versículo 5 também o nome Ruth. Mulheres estrangeiras, o caso de Raabe e de Ruth, e o caso de Tamar, que teve um envolvimento, né, com o seu sogro Judá. Então aqui a gente vê que na genealogia de Jesus a gente já tem uma característica diferente, onde mostra que esse rei que vem, ele não vem apenas para governar no sentido político, governamental. Isso vai acontecer futuramente. A preocupação dele, logo de cara aqui nas genealogias, é no sentido de resgatar pessoas para Deus, governar os corações e mentes, mostrando que pessoas, né, que não tinham uma boa índole no passado foram transformadas quando entraram para a comunidade da fé e também pertenceram à genealogia de Jesus. E Jesus, a proposição dele de vir ao mundo é justamente isso, né? Resgatar pessoas, salvar pessoas. A gente tem uma outra característica importante aqui, é que por 3 vezes no versículo 17 aparece o numeral 14, né? A ênfase não é no número em si, mas conforme está lá no versículo 1, mostrar que Jesus tem linhagem davídica, linhagem real. O número 14, se você pegar as letras hebraicas que formam o nome Davi é composto pela letra Dalet, depois um Vav e depois um Dalet de novo. Somando essas letras dá o número 14. Então o número 14 é, na verdade, uma alusão à linhagem de Davi, ao rei Davi, e não a quantidade, né, de gerações em si. Aqui também a gente tem uma outra característica importante citada aqui nesse texto do capítulo 1, que é lá no versículo 23, onde Mateus deixa bem claro que a virgem conceberia e daria à luz. É a citação da profecia de Isaías. Na profecia de Isaías, o termo hebraico usado lá para virgem é o termo hebraico alma, que dá a ideia de jovem. Aqui não, aqui ele limita, né, o termo, usando o termo grego partenos, que dá a ideia de jovem sexualmente pura. Então ele não quer deixar nenhuma margem de dúvida com relação a isso e dizer que a profecia lá de Isaías não é uma profecia que se cumpriu nos dias de Isaías, mas que estava se cumprindo naqueles dias em Maria, uma virgem, uma jovem sexualmente pura, que Deus achou graça nela e ali, através do Espírito Santo, ela achou-se grávida, mostrando que
o nascimento de Jesus, sua concepção, seu nascimento, assim como toda a sua vida, conforme o evangelista vai narrar ao longo do livro, é de modo milagroso, né? O Pai é quem faz a Virgem conceber, é o Pai quem faz, né, através do Espírito Santo, a Virgem dar à luz, e toda a vida ministerial, morte, ressurreição e ascensão de Jesus acontece de modo milagroso. Aqui no capítulo 2, cita que, tendo Jesus nascido, né, em Belém, alguns magos vieram do Oriente. Primeiro aqui, tem que deixar bem claro que a Bíblia não fala que eles eram reis magos. A Bíblia fala que eles eram magos, mas magos no sentido de serem pessoas que estudavam, né, os fenômenos da natureza, os astrólogos, mas não no sentido de astrologia como nos dias de hoje, né, de influência dos astros nas vidas das pessoas, como a gente vê hoje. Ficou bem deturpada essa ideia, mas os fenômenos que funcionavam como sinais de ocasiões importantes. Não se sabe ao certo, mas eles chegaram à conclusão de que uma estrela mostrava o nascimento do rei vindouro. Então esses magos, a Bíblia não diz que eles eram reis, não diz a quantidade e nem fala o nome deles. Quantidade e nomes fazem parte da tradição da igreja, mas a Bíblia não tem relato de quantidade ou nomes e também não fala que eles eram reis. No versículo 6, diz que Jesus nasceu em Belém porque é resultado de uma profecia do Antigo Testamento. Miqueias 5:2, se não me engano, onde fala que Jesus teria que nascer em Belém. A característica importante aqui é que o nome Belém, no hebraico, é Betlehem, que significa casa do pão. Então, o pão da vida, ele teria que nascer na casa do pão. É na padaria que se tem pão. Então, a Bíblia tem essas informações interessantes, né, para nós entendermos aí a profundidade do texto. Bom, aqui também no versículo de número 11, né, do capítulo 2, fala ali que aqueles magos entregaram ofertas, né, para o menino. Ouro, incenso e mirra. Então, cada uma dessas ofertas mostrava um aspecto da vida de Jesus. Ouro tem a ver com realeza, incenso tem a ver com vida de oração, né? E mirra tem a ver com o sofrimento, o sacrifício de Jesus. Então, esses presentes eram proféticos, para dizer que aquela criança era o rei aguardado, o Messias aguardado, para dizer que a vida daquela criança seria uma oferta agradável a Deus, mas que também essa criança, ao desenvolver-se o seu ministério adulto, né, quando adulto, viveria uma vida de sofrimentos, né, e de sacrifício. Bom, então por enquanto é hoje, né? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a esses dois capítulos, 1 e 2, tome a liberdade de nos perguntar, e se a gente souber a resposta, a gente responde. Caso contrário, a gente pesquisa e vê se a gente encontra a resposta, tá bom? Deus abençoe vocês e bem-vindos aí a essa jornada, né? Que vai durar aí 90 dias. De Mateus até Apocalipse, aprenderemos muitas coisas, em nome de Jesus. Um abraço a todos.